Vocês já perceberam como a gente às vezes tende a apoiar pessoas, só as pessoas que chegam lá? Quando alguém tem um objetivo, começa a fazer alguma coisa, começa uma nova empreitada, só quando ela alcança certo nível de notoriedade ou um certo nível de sucesso com aquilo, é que a gente, olha e é isso aí, eu te conheço sim. Eu acho que meio que virou uma tendência essa questão de vangloriar ou chegar lá, sabe? Mas assim, se a gente for parar para pensar no cerne da questão, o que é chegar lá? Ah, beleza, você ganhou uma grana aí com tal coisa, ganhou muito dinheiro na vida. Tá, e depois? Ah, você conseguiu ser conhecido na sua região por fazer tal coisa na internet. Tá, e depois, assim? Não que eu esteja jogando fora a questão de se alcançar um objetivo. Mas aí a gente só celebra e só fica contente, só faz festa quando tem o marco, o ponto final, o fim da coisa. E o que a gente faz com quem tenta? Com quem tá começando a tentar? Com quem ainda tá tentando? Com o famoso tentante. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que eu sigo e ela tá tentando essa carreira de influencer, só que ela fala que as pessoas próximas, os amigos próximos a ela, eles não engajam tanto nas coisas que ela posta, porque rede social é assim, quanto maior o engajamento que você tem, interação que você tem com uma coisa que é postada, seja um like, um comentário, mais a rede social entende que aquilo é uma coisa interessante e passa a entregar para outras pessoas. E é exatamente isso que ajuda qualquer perfil a crescer. Vou até puxar a sardinha aqui pro meu canal, né? Deixa o like aí, deixa o comentário. Não, tô zoando. E aí ela comentava que tava percebendo que muitas vezes as pessoas que mais davam suporte para ela crescer, que mais interagiam, eram justamente as pessoas desconhecidas. E de gente próxima mesmo, de amigos próximos, pouquíssimos. Só que aí que tá, ela não tava falando num tom de crítica de tipo, por que os amigos não ajudam? Ou num tom de desdenho, de tipo assim, amigo, né, tá aqui, mas não era nesse tom. Ela tava refletindo no porquê que isso acontece. E eu, como sou uma pessoa curiosa, também fiquei assim, poxa, realmente eu já observei esse movimento, não só comigo, mas com várias pessoas que eu escuto falar, e eu queria entender por que será que a gente age dessa forma. E eu jogo a gente me colocando nesse balaio também, porque, como sempre, eu não me isento aqui de nada. A gente pode, às vezes, uma hora ou outra, dar uma falhada com quem tá próximo. Mas assim, a gente sabe que não interessa qual o seu nível de proximidade com uma pessoa, se você é amigo, marido, parente, mãe, pai, ninguém é obrigado a apoiar uma coisa que você faz. Ninguém é obrigado a dar suporte, a ficar lá assim em cima o tempo todo, só por causa do nível de proximidade. E eu já reparei que essas coisas acontecem em casos que vão além desse exemplo que eu dei da menina precisando de interação na internet para crescer o perfil. Acontece em várias situações. Por exemplo, quando um amigo abre um negócio, meio que a galera quase não compartilha, dá uma engajada ali, meio que só no início ali, aí não compartilha, não apoia, não compra, fica até às vezes esperando que o amigo que abriu o negócio faça o serviço gratuitamente ou com um grande desconto, ou que faça até de graça. E parece que a gente só dá moral mesmo, a gente só dá atenção devida para uma coisa quando ela faz um certo sucesso, quando gera um burburinho. Por exemplo, quando alguém bomba na internet, todo mundo vai lá e diz que esse aí eu conheci na hora que ele estava começando. Mas antes disso, parece que só rola meio que uma preguicinha, um desinteresse. Será que é medo de apostar numa coisa que é duvidosa pra pessoa, ou então um pouco frágil? Será que é porque o início das coisas, ou o processo das coisas na cabeça das pessoas é uma coisa sem graça, que só o marco que é legal, que é grandioso, que é algo para se bater palmas? Só que se a gente for parar para pensar, essa lógica não faz sentido, porque absolutamente nenhuma empreitada na vida é uma garantia de sucesso. Ou será que é mais legal, é mais entusiasmante você aplaudir uma coisa e apoiar uma coisa quando você vê que tá todo mundo fazendo a mesma coisa? Mas eu parei para pensar que uma outra hipótese pode ser que apoiar o processo do outro faz com que a gente, sem querer, olhe pro nosso próprio movimento. Tipo assim, lá, fulano tá lá tentando algo, tá tentando, tá fazendo, e eu aqui, velho, parado. Aí, tipo assim, como é desconfortável pra você ver que o outro tá ali, pelo menos tentando, mesmo que ele esteja quase dando errado, mas ele tá fazendo alguma coisa e, teoricamente, você não. E não é nem sentir isso numa forma de invejinha, sabe? É mais porque não deixa de afetar a gente. O outro não deixa de ser um espelho pra gente. Eu mesma, por exemplo, estava passando mais ou menos por esse processo enquanto eu estava decidindo e pensando sobre o intercâmbio que eu quero fazer. Não é que eu espere fogos de artifício de ninguém, mas quando você está tentando fazer alguma coisa que é extremamente difícil, só o ponto de decidir já é difícil, receber um apoio, mesmo que seja um apoio muito silencioso, faz uma diferença
enorme. Minha mãe, por exemplo, ela é até fofa nesse caso. Quando eu contei dessa empreitada que eu tava querendo fazer, que era o intercâmbio, ela não fez alarde, não soltou fogos de artifício, não. Eu fui lá, contei alguns detalhes, o que eu tava planejando fazer. E um exemplo foi quando eu contei a cidade que eu queria ir para intercâmbio. Ela falou assim, entendi. Para algumas pessoas isso pode ser tipo, que blazer. Só que às vezes, do nada, ela me chega falando alguma coisa que ela pesquisou sobre essa cidade. A cidade que você tá indo, né, é tal, né? Nossa, tem tal e tal coisa lá pra fazer, né, que parece ser legal. E eu não pedi nada disso pra ela. Ela também não me perguntou nada. Ela foi por conta própria, por interesse próprio. E ela também não fica me fazendo perguntas pra saber se eu acho se esse movimento é realmente melhor ou pior pra mim, se eu tenho certeza ou não de que eu quero fazer isso. O jeito dela postar e apoiar é muito silencioso, só que eu tô ali vendo, eu consigo ver, eu consigo sentir. E sabe, nem todo apoio precisa ser barulhento. Às vezes a gente só precisa que as pessoas estejam lá por nós. E esse barulho, mesmo que ele venha, mesmo que pequeno, cara, ele é maravilhoso. Então, diante de tantas hipóteses, eu ainda me pergunto por que a gente só aplaude quem chegou lá e não quem pelo menos tá pra ir, tá tentando ir, ou quem já tá indo ali no processo. Por que não apoiar e valorizar tanto o amigo que tenta, mesmo que não dê certo? Gente, tentar já é uma coisa bonita, já é muito grandiosa. É uma vitória justamente porque dói muito começar a fazer as coisas, é muito difícil. Apoie o processo, apoie a tentativa, apoie a coragem se você se sentir confortável pra fazer isso, porque, como eu disse, ninguém é obrigado. E o negócio é que, assim, mesmo se não rolar, merece cada aplauso só por ter tentado.